Em entrevista à revista Época, o recém-demitido da Secretaria de Governo da Presidência, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, disse que o governo de Jair Bolsonaro é, abre aspas, um show de besteiras. Para Santos Cruz, é preciso tirar a fumaça da frente para o público enxergar as coisas boas e não uma fofocagem desgraçada, palavras dele. O ex-ministro comentou também que não foi informado por Bolsonaro sobre o motivo de sua demissão, embora tenha reconhecido que a troca de ministros é o que ele chamou de uma prerrogativa do presidente. Ainda de acordo com Santos Cruz, a população precisa de resultados. Ele criticou brigas pessoais, invenções de notícias e xingamentos contra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O ex-ministro declarou também que, após a demissão, não terá chance de cultivar a até então longeva amizade com o presidente Bolsonaro devido às atribuições da presidência. Mesmo assim, disse considerar que o presidente continua sendo a mesma pessoa. Vamos abrir a roda agora com você aí, Andreasa. Silvio, eu li a entrevista com muita atenção. Confesso que fui surpreendido pela existência dessa entrevista, um excelente trabalho jornalístico, porque imaginava que o Santos Cruz, dada a personalidade que eu suponho que ele tem, não daria tão cedo uma entrevista. Esse é o motivo pelo qual a entrevista é limitada, né? Claro que tem carne ali para a gente tratar, mas ele é muito cuidadoso. Algumas vezes fala, não é momento de tratar disso, não é hora de tratar disso ainda. Faz muito pouco tempo desde que ele saiu, e quando ele diz que é preciso tirar essa fumaça, essa fofocalhada, essas brigas de poder, ele faz isso dizendo que há coisas boas no governo do qual ele faz parte. E achei interessante a manifestação dele sobre qual seria o seu trabalho, aproveitar o funcionalismo público, o servidor de carreira do executivo, para melhor servir o corpo da sua secretaria. Ele estava fazendo um trabalho de diminuir o espaço dos comissionados e de usar ao máximo os servidores de carreira. Um processo lento que não dá visibilidade, que eventualmente incomoda aqueles apaniguados, mas que é virtuoso, né? Era alguém pouco afeito às câmaras, que falava pouquíssimo, deu uma entrevista importante, aliás, distorcida depois, inclusive a Vera Magalhães, mas poucas vezes vimos o general Santos Cruz falar, embora apanhando uma barbaridade. Tratamos muito aqui dos motivos da saída dele, e eu vou ser bastante franco, eu sustento a posição sobre a qual escrevi, e nós falamos aqui quando da demissão dele. Eu não tenho muita dúvida sobre o motivo da queda. O presidente estava insatisfeito com ele havia muito tempo, esperou a fervura baixar para demiti-lo, e a principal pressão sobre o Santos Cruz, a intriga contra Santos Cruz, tinha origem no desejo de controlar o dinheiro da comunicação, a verba da Secretaria de Comunicação. E ele diz isso, não há nenhuma contradição. Ele diz que na gestão dele não havia esse pedido, ninguém falava sobre ele com isso, porque ele era o cara que dominava aquele cofre, que segurava aquela chave, e me parecia alguém bastante inacessível para esse tipo de questão, para financiar blogs, para fazer isso ou aquilo. Agora que ele caiu, é que essa questão será posta à prova. Agora que o dono da chave daquele cofre saiu, nós teremos o dinheiro da SECOM sob nova gestão. E não são poucos os que querem manejar aquilo ali, inclusive para financiar informação e contra-informação bolsonarista. Isso nós veremos com o passar do tempo. Uma boa entrevista, bem no perfil que me pareceu do general Santos Cruz, elegante, educado, duro, seco, sem muita adjetivação, sem muito chororô e me parece sem muita saudade. E você, Vera, qual é a tua opinião? Você que já conversou com ele em outras oportunidades, agora que ele tem uma cara de mal, ele tem. Ele mesmo fala disso, né, na entrevista. Ele fala, pra mim não tem muitas emoções, eu tô sempre mais ou menos com essa cara, não tem muita oscilação e tal. Ele tá lá com a mulher dele, ela tá preparando o almoço, uma vida bem espartana. E uma entrevista de quem tem uma vida espartana, de quem passou por muita coisa ao longo da sua vida profissional. Você vê na entrevista alguém que tem muito mais orgulho da sua trajetória como militar do que dessa coisa efêmera de ser ministro. Ele trata isso como algo irrelevante. Você ser ministro é uma contingência de momento. E isso ajuda a entender porque o general não condescendeu com desvarios ideológicos
no pouco tempo em que esteve no cargo em que esteve. É alguém que é amigo da vida toda do Bolsonaro e ali fica muito evidente essa amizade. Começaram juntos em Campinas, depois estiveram juntos na Vila Militar do Rio, as famílias se frequentavam. Ele tem muito respeito ao não, por exemplo, duelar com um dos filhos do Bolsonaro, que não teve o mesmo respeito com um amigo mais velho do pai, alguém com um cargo de general, com a patente de general e com um poder no governo, foi desrespeitado seguidamente pelo Carlos Bolsonaro e pelo Olavo de Carvalho nem se fala, mas esse não tem respeito por nada e nem por ninguém, e ele não revida na mesma moeda, ele é muito republicano, embora mostre a sua contrariedade com isso. Por quê? E isso é importante. Porque esses generais que apoiaram o Bolsonaro, chegaram ao poder com ele, alguns viraram ministros, eles estavam muito contrariados com o estado de roubalheira que o PT perpetrou no governo. Eles imaginavam que, uma vez colocados no governo, eles iriam participar de um governo voltado para a superação dessa roubalheira, mas superação também da crise econômica. E se viram enredados, eles próprios, num mar de guerra ideológica, guerra cultural, disputa por cargos, disputa por uma boquinha por parte da ala mais ideológica do governo, e o general passou a ser odiado justamente porque ele tirou muitos desses filhotes aí, olavetes, de cargos importantes em que eles foram enfiados no governo e na Apex, na própria Secom, no MEC, em todo lugar foram colocados olavetes, a despeito do tal discurso, né, da excelência técnica que quem estava tentando imprimir era, ele sim, General Santos Cruz, ao promover servidores de carreira. E o que acontecia? Muitas vezes os servidores de carreira eram apontados como resquícios petistas, etc, etc. E ele agora faz um elogio desses servidores, diz que há quadros técnicos excelentes no governo que ele estava tentando promover e que esse processo foi sustado com a sua saída. Então, eu acho uma entrevista importante porque ela desce a problemas que a gente muitas vezes não acompanhava. Essa coisa da sua tentativa de substituir comissionados por cargos por ocupantes de postos de carreira, isso é importante, isso é relevante. Isso era algo que apontava no sentido da meritocracia e que foi sustado com a saída dele. Eu acho que ainda está por ser feita uma reportagem, e ela vai ter de ser feita porque isso vai ter consequências de uma certa cisânia no meio militar que o bolsonarismo vai acabar por promover. O general Santos Cruz, o general Heleno, Hamilton Mourão, todos eles fazem parte de um mesmo grupo de generais do Exército. E agora você substituir um general dessa cepa por um general da ativa, como foi o que aconteceu com a substituição do Santos Cruz, isso traz consequências inevitáveis para a política interna do Exército. Isso vai ter consequências lá na frente e a gente tem de estar acompanhando como vai ficar a vida interna nas Forças Armadas depois de o bolsonarismo tê-la impregnado com política da forma como vem fazendo. Alexandre, o que você achou da entrevista? Ela me irritou profundamente, né? Por que eu fiquei irritado com a entrevista? Porque eu acho que, infelizmente, o general Santos Cruz não entendeu qual foi a onda que passou e levou o seu cargo e ele junto embora. O que acontece? Grosso modo, vamos tentar falar de um assunto complexo rapidamente, mas você pode identificar, grosso modo, no governo, algumas alas. Uma ala que a gente chama de lavajatistas, que é liderada pelo Sérgio Moro, uma ala que a gente chama de ala militar, com nomes que acabaram de ser citados pela Vera, né, de vários generais que estão lá. Você tem uma ala liberal, que seria simbolizada pelo ministro Paulo Guedes e alguns de seus subordinados, e a tal ala ideológica, muito forte no MEC, muito forte no Itamaraty, aqui e ali. Então, o que acontece? Essas alas, elas estão numa disputa de cargo, poder e força. Só que, aparentemente, só uma dessas alas está em guerra. Então, quando você tem apenas um lado guerreando, é ele que vai vencer. Quando o general Santos Cruz minimiza os problemas, chama de fumaça, vamos parar de perder tempo com fumaça, com besteira, vamos nos preocupar com o trabalho, ele está desprezando uma guerra que está
acontecendo e que acabou de engoli-lo. E ele está fingindo que não está acontecendo ou não está enxergando. E ele me lembra as piores frases e ideias do general Golbery do Couto e Silva na época do regime militar, com aquela coisa da estratégia da panela de pressão. Deixa o pessoal ali, os contrários do governo, dentro do governo, fazer o que quiser, porque eles precisam de uma válvula de escape, desprezando o componente político, achando, e esse é um raciocínio que tem origem no positivismo tecnocrata, que é muito presente nas escolas militares, é lamentável por não entender e por desprezar a política. Então, se você tem liberais, militares, lavajatistas, esse pessoal todo trabalhando, acordando de manhã para ir trabalhar, pensando apenas no aspecto técnico das suas pastas e nos resultados técnicos para o país das suas pastas, mas não prestando atenção na política, eles podem ser engolidos por quem está só o dia inteiro prestando atenção em política. O presidente dos Correios, por exemplo, vai sair por causa de quê? Aspectos técnicos? Não, por causa de política. O Santos Cruz saiu por quê? Aspectos técnicos? Não, por causa de política. A lista é enorme. Esses quadros quadros importantes que começam a sair e deixar o governo, quando você vai olhar o motivo alegado ou entendido do desligamento desses, o Joaquim Levy do BNDES ele é um mau quadro técnico, ninguém diria isso, mas houve o quê? Falta de alinhamento político e ideológico. Então, quadros importantes do governo estão sendo ceifados, estão sendo desligados e existe um padrão, motivos políticos. Então, os remanescentes do governo, que não são da ala ideológica, que são dessas outras alas, eles ou param de desprezar a política, ou guardam uma parte que seja do seu tempo para prestar atenção nos agentes internos políticos do governo e, no mínimo, se protegem, ou eles podem ser as próximas vítimas. Mas eu acho que ele não ignora isso. Eu acho que ele, dentro do que ele se dispõe a dizer, que ele guarda ali várias coisas que ele diz que ainda não é o momento de dizer, que por questões éticas ele não pode dizer. Quando ele fala em espuma, ou em fumaça, ou em bagunça interna, ele está se referindo justamente a esse componente aí mais ideológico e político que acabou ceifando algumas dessas cabeças a que você se refere. Ele está criticando isso. E é uma política que é interna, que é uma guerrilha interna do próprio governo, dessas alas que você bem nomeou, e da qual eu acho que ele sabe que ele é uma vítima, e eu acho que ele é crítico a isso. E ele, inclusive, não ignora a necessidade de fazer a grande política, e sim a política para fora, quando ele defende, por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que é um grande quadro, que está tentando ajudar o governo, fala que as coisas boas não aparecem por conta dessa fumaça. Eu acho que é uma crítica incisiva e bastante contundente justamente a essa guerrilha cultural feita a partir de dentro, da ala chamada, que se autodenomina anti-establishment. Acho que ele não ignora isso. Acho que ele sabe que ele foi ceifado por conta disso. O que ele só diz é que ele não tem apego ao cargo, que ele tentou se contrapor a isso, e de fato naquele episódio anterior em que ele tentou se derrubá-lo, ele foi até o Bolsonaro, tiveram uma conversa dura, ele alertou para o que essa ala ideológica estava fazendo dentro do governo, mas, no entanto, essa ala prevaleceu uma vez mais, já tinha prevalecido nas outras. Não vejo muito o que, por exemplo, um Paulo Guedes possa fazer para se contrapor a isso. Ele teve que engolir a queda do Levy. É difícil, não é uma coisa simples para quem não faz parte da ala mais ideológica ombrear com ela. Exatamente. Não, nós não estamos discordando, só meu ponto é que essa ala está prevalecendo sempre. Então os outros ou ficam espertos e tentam ter algum tipo de blindagem, ou eles podem ser as próximas vítimas. Andressa também quer voltar, vamos lá, volta pro tema. Porque, salvo engano, o Santos Cruz estará no Congresso da Abrage. Será sim. Não é isso, Vera? Vai estar sim. Então, aí você vê que ele terá uma oportunidade de ser tratado jornalisticamente mais uma vez, entrevistado mais uma vez sobre acho que será muito interessante sobre o que se passou no governo, podendo inclusive aprofundar algumas das questões. É algo pelo qual se deve ansiar essa participação dele no Congresso da Abrage. Moro não vai, Santos Cruz irá.